aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 19. Eren está no hospital. A cabeça de Eren doía muito quando ele abriu os olhos novamente. As luzes brilhantes ardiam em seus olhos enquanto eles lutavam para se ajustar ao brilho. Ele se sentia doente e nauseado, uma sensação que ele realmente não sentia há anos. Ele imaginou que a última vez que se sentiu tão exausto foi enquanto se recuperava de alguns acidentes de treinamento durante o treinamento de cadetes. Desde que ele se tornou um metamorfo, a dor era algo que ele só sentia por algumas horas, na pior das hipóteses. Finalmente você acordou. Ele ouviu uma voz russa familiar à sua esquerda. Se você é quem me recebe na vida após a morte, sei que fui mal. Eren disse sarcasticamente. Sergei estava sentado ao lado de sua cama de hospital em uma pose relaxada com suas pernas cruzadas. Ele parecia entediado. Eren levou um momento para refletir sobre seu estado atual. Ele notou que havia bandagens e panos em seu rosto para ajudar com os hematomas. Seu olho esquerdo estava inchado, e ele mal conseguia enxergar através dele. Ele notou que havia um pequeno tubo em seu braço que ia até uma bolsa. Ele não tinha ideia de qual era sua função, mas presumiu que tinha algo a ver com a tecnologia médica aqui. Seu corpo estava dolorido. Por baixo da camisola do hospital, ele podia ver alguns hematomas feios e alguns cortes feitos recentemente. Eles já estavam formando crostas e deveriam sarar na próxima semana ou duas. Felizmente, Eren não sentiu nenhum osso quebrado ou articulação machucada. Não, ainda não há vida após a morte. Embora, com o quão imprudente e suicida você é, eu não ficaria surpreso se você estivesse lá em breve. Ele disse. Você já duvidou de mim uma vez. Eren disse. E não me provaram que eu estava errado. Sergei disse enquanto cruzava as mãos. Depois do que eu fiz? Eren perguntou. Se eu não tivesse passado por onde você apareceu, você estaria morto ou sob custódia policial, o que é um mesmo destino, disse Sergei. Como ser preso é o mesmo destino? Eren perguntou. Porque eles lhe dariam pena de morte pelo que você fez, disse Sergei. Eles são criminosos. Eren rebateu. Porque eles se importariam. Ser yakuza sozinho não é crime no Japão. Sergei disse. No que diz respeito à lei, você assassinou pessoas inocentes. Mesmo com todas essas armas armazenadas lá. Eren perguntou. Isso seria passível de acusação. Sergei disse. No entanto, a maioria dos trabalhadores do depósito não seria acusada porque não haveria como implicá-los. Mesmo que fossem criminosos, o justiceiro também é ilegal. De qualquer forma, eu sobrevivi, disse Eren. Por pura sorte. Sergei disse. Se o destino não tivesse me colocado ali, você teria ido embora. E depois? Então eu falharia, e nesse ponto eu morreria. Eren disse. Mas pelo menos eu lutei. Droga, suas opiniões são tão fodidas, sabia? Disse Sergei. O que mais eu deveria fazer aqui? Eren perguntou. Talvez tentar fazer algo com a vida além de participar de lutas suicidas, disse Sergei. Você me trouxe para essa vida, Sergei. Eren disse. De novo com isso. Sergei perguntou. Eu não fiz você atacar o esconderijo, inferno, nem o chefe da Yakuza te forçou. Era você. Eu tive que mostrar àquele bastardo que ele não é meu dono. Eren disse. Então, você vai embora e se mata para ficar livre da Yakuza. Sergei perguntou. Eu não acho que funcionou, porque agora o chefe está muito investido e interessado em você. Se você queria ficar fora da guerra, você falhou. Terrivelmente. Agora ele sabe que não deve mexer comigo, disse Eren. Não, agora ele sabe que precisa lidar com você de uma maneira diferente se você não seguir mais o que ele diz. Sergei disse. O que você quer dizer? Eren perguntou. Você acha que ele é estúpido, que não vai tentar encontrar uma maneira de lidar com você se você se tornar um problema? O que acontece se você se juntar ao rival dele? Você acha que ele não vai planejar isso? Sergei rebateu. Ele sabe que não deve mexer comigo, disse Eren. Em vez disso, ele mirará empresas mais vulneráveis, disse Sergei. Fale claramente, Sergei. Eren disse. Mãe solteira, ai. Você acha que ele não vai querer ela? Sergei perguntou. O Yabu desejará a morte se fizer isso, disse Eren. Ele já tem pessoas denunciando você e ela, disse Sergei. O quê? Eren perguntou. Há muitas pessoas que se reportam ao Yabu Yoshida. Ele é dono da maior Yakuza em Tóquio. Ele não precisa de pessoas para segui-lo, apenas para reportar sobre você. Sergei disse. Ai, mantém sua identidade escondida, disse Eren. De pessoas normais, essas são Yakuza. E você não foi exatamente sutil. Ele rebateu. Yoshida provavelmente sabe que a garota que você vê é de Bekomachi.
Então, ele está usando ela contra mim. Eren perguntou frustrado. Em parte, sim. Sergei respondeu. Parcialmente. Eren perguntou. Esse novo chefe, do Nakano Kai, você acha que ele não vai tentar atingir Ai agora? Sergei perguntou. Yoshida sabe que você tem pessoas com quem se associa. Ele não só quer mantê-las como garantia para lidar com você, mas também quer protegê-las para que outros não possam manipulá-lo contra ele. Então, ele vai proteger Ai? Eren perguntou. Quando os guerreiros estão longe de sua tribo é quando o inimigo ataca. Sergei disse. Você não pode estar lá para sempre protegê-la, então Yoshida a protegerá também para garantir que ninguém possa usar você contra ele. Como você sabe de tudo isso? Perguntou Sergei. Porque eu sou um ótimo criminoso, e é isso que eu faria, disse Sergei. Então vou falar com Yoshida. Eren disse. Eu recomendo que não faça isso, pelo menos não agora, disse Sergei. Por quê? Eren perguntou. Porque, mesmo que ele planeje usá-la contra você, ele dedicará muitos recursos para protegê-la. Especialmente com a forma como você provou a si mesmo. Sergei disse. Então, pelo menos até que o chefe Nakano Kai seja resolvido e essa pequena guerra de gangues acabe, eu recomendo que você o deixe seguir você e ela. Dessa forma, ela fica protegida. Ai saberá. Eren perguntou. Não, ela não vai. Eles não vão se aproximar dela a menos que ela esteja em perigo e você não esteja por perto. Sergei respondeu. Droga. Eren disse para si mesmo. Você se importa muito com ela, não é? Disse Sergei. Ela é uma pessoa inocente que não merece ser envolvida nisso. Eren disse automaticamente. Então, você não a vê como um amante? Sergei perguntou. Não, ela não é minha amante, nem nunca será. Eren negou. Ainda assim, você tem o desejo de protegê-la. Sergei notou. Cale a boca, Sergei. Eren disse. Falando nisso, ela está a caminho, comentou Sergei. Você ligou para ela? Eren perguntou com raiva. Sim. Sergei disse. Por que diabos você a chamou aqui? Eren perguntou. Imaginei que um pouco de cuidado carinhoso ajudaria você depois do que aconteceu. E isso não é algo em que eu seja bom. Sergei riu. Você acha que é uma boa ideia ela me ver assim? Eren apontou. Ela poderia juntar as peças que eu estava no esconderijo. Você realmente acha isso? Perguntou Sergei. O que diabos eu digo para explicar isso? Eren perguntou. O que você ia dizer quando recebesse alta e ela visse todos os seus ferimentos em casa de qualquer maneira? Sergei perguntou. Ela vai aprender sobre os ferimentos de qualquer maneira, e se ela vai juntar as peças agora, ela vai juntar as peças depois. Não importa quando você contar a ela sobre os ferimentos. Eren não sabia bem o que dizer sobre isso. Esses ferimentos ficariam por um tempo, especialmente os hematomas. Ele não teria como explicar. É melhor explicarmos agora enquanto estou aqui. Sergei disse. Acidentes relacionados ao trabalho em trabalho manual são muito comuns. Além disso, Ai não é médica, então ela não conseguirá dizer que os ferimentos são de briga e não de colapso do produto. Eles ainda conseguem juntar as peças, disse Eren. Você acha que um ídolo sem educação e duas crianças de 4 anos acreditariam que seu vizinho é o Akun Anuko? Sergei perguntou. O quê? Eren perguntou. Você não viu as notícias? Sergei disse. Deixe-me mostrar a você. Sergei pegou seu telefone e mostrou a Eren uma notícia. Eren não conseguiu ler, mas viu fotos mostrando imagens de segurança do ataque, especificamente ele usando o RPG contra a Yakuza. A propósito, quem diabos usa RPG desse jeito? Perguntou Sergei. Estou mais acostumado assim, disse Eren. Você está chapado pra caralho, não sei como sobreviveu. Como conseguiu mirar? Sergei perguntou. Você fica muito bom nisso, disse Eren. A questão é que muitos Yakuza foram detidos pela polícia. A maioria será libertada, já que não podem fazer acusações, mas todos estão falando sobre o demônio ocidental que os destruiu. A mídia apelidou você de Akun Anuko. Sergei disse enquanto guardava o telefone. O que isso significa? Eren perguntou. Uma tradução palavra por palavra é Devil of Shield, mas o japonês é invertido para o inglês. Basicamente significa Shield of Evil ou Shield of the Devil. Depende de como você quer traduzir. Ele disse. Então, eles fizeram um nome para mim. Eren perguntou. Você não foi sutil, garoto, disse Sergei. E você não acha que Ai pensaria que eu estava envolvido? Eren perguntou. Se te dissessem que Ai era prostituta, você acreditaria? Não, Eren não acreditaria. Porque as pessoas próximas nunca assumem automaticamente que somos pessoas más. Elas acreditam em qualquer coisa, especialmente se ela se importa com você.
Você nem precisa ser muito bom em mentir. Eu ainda não gosto disso, disse Eren. Melhor aqui do que alguns dias depois no apartamento. Pelo menos eu posso garantir por você. Sergei disse. Porque você é a imagem da confiabilidade. Eren retrucou. Você é um imigrante ucraniano que serviu no exército russo. Eu sou um imigrante russo que serviu na guerra do Afeganistão. Não é estranho para mim querer ajudar um colega veterano. Sergei disse. Além disso, diferente de você, eu realmente tenho negócios legítimos que eles podem procurar. Sob nomes falsos, é claro. Como você quiser, Sergei. Eren acenou para ele. Além disso, talvez se você a vir agora, você possa repensar seus pensamentos suicidas. Sergei disse. O que isso significa? Eren perguntou. Você precisa de alguém para temperá-lo. Alguém que possa lhe mostrar mais do que lutar ou morrer. Ele disse. Não estou usando Ai como uma espécie de bússola moral, disse Eren. Se com licença. Uma enfermeira entrou no quarto. Eren percebeu que ela provavelmente tinha entre 20 e poucos e tantos anos, vestia uma camisa branca, calças brancas e tinha um chapéu branco estranho. Tem gente aqui que quer ver você. Ela disse. Mande-os entrar, disse Sergei em japonês. Ela parecia nervosa, disse Eren. Eu tive que ameaçá-la. Sergei disse indiferente. Ameaçá-la? Eren perguntou. Os hospitais geralmente fazem uma checagem com a polícia para situações como essa, especialmente depois do que aconteceu. Sergei disse. O diretor deste hospital é um membro da Yakuza e normalmente deixa entrar pessoas que são questionáveis e não denuncia certas pessoas se o dinheiro for bom. Isso é legal? Eren perguntou. É legal para ele ser Yakuza, mas todo o resto é ilegal. Sergei disse. Só não seja pego. Ele deu de ombros. E a menina? Ele mencionou a enfermeira que saiu. Ela descobriu que você não estava sendo denunciado porque tinha ferimentos relacionados a combate e decidiu ser um cidadão moralmente correto, disse Sergei. Então, você a ameaçou? Eren perguntou. Como? Você ficaria surpreso com quão pouca segurança as pessoas colocam em suas mídias sociais. Ele riu. Descobri que ela tem um filho pequeno e até mesmo em que escola ele estuda. Então, você ameaçou o filho dela? Eren perguntou. Eu disse a ela que se ela relatasse alguma coisa, eu penduraria o filho dela de cabeça para baixo e o esfolaria na frente dela. Eren encarou Sergei, sem ter certeza se ele estava falando sério ou não. Houve uma longa pausa após a risada de Sergei antes que ele percebesse que disse algo estranho. Eu não faria isso. Sergei levantou as mãos. Mas ela não sabe que eu não faria, ele parou de falar. É só uma mentira e uma ameaça vazia para te manter longe da cadeira elétrica, ou qualquer forma de execução que o Japão faz hoje em dia. Sinceramente, nem sei se eles ainda fazem pena de morte. Ele parou de falar. Que bom que você tem moral. Eren disse sarcasticamente. Você acha que Eren está bem? Ai perguntou a Miyako enquanto dirigia. Ai estava no banco de trás, onde normalmente ficava com os filhos, enquanto Mei-Mei estava no banco da frente, mas com Miyako dirigindo. Tenho certeza de que ele está bem, disse Miyako. Sim, o chefe dele acabou de dizer que houve um acidente no trabalho. Ele deve ficar bem. Mei-Mei disse. Se ele estivesse gravemente ferido, a conversa ao telefone teria sido diferente. Miyako tranquilizou Ai. Eu sei, é só que espero que ele esteja bem. Ela disse. Nossa, a pequena Ai estava preocupada que um namorado pudesse se machucar. Mei-Mei provocou. E ele não é assim. É normal se preocupar com um cara que machucou Mei-Mei. Ai tentou argumentar. Não se preocupe, mamãe, Eren é durão. Ruby sorriu. Ele e Mei-Mei se virou para falar com Ruby. Afinal, ele lutou contra aquele cara. Um pequeno deslize não vai mantê-lo no chão. Ela riu. Mei-Mei, por favor, olhe para frente. Disse Miyako. Vamos lá. Ela suspirou. Estou só brincando com Ruby-chan. Você poderia agir de acordo com sua idade pelo menos uma vez. Miyako disse com raiva. Você e todas as outras garotas estão com quase 20 anos. Talvez vocês devessem começar a agir de acordo com sua idade. É meio difícil quando temos que fingir ser garotas doces e inocentes o tempo todo. Mei-Mei disse enquanto adotava uma pose fofa. Eu juro, vocês, ídolos, têm problemas de amadurecimento por causa da forma como sempre agem. Miyako balançou a cabeça. Você costumava ser divertido, o que mudou? Ficou velho demais? Mei-Mei brincou. Você sabe que meu marido pode se dar ao luxo de perder um ídolo. Você está tornando isso tentador, Mei-Mei. Miyako disse ameaçadoramente, embora tenha rido um pouco da ameaça. Vamos lá, toda essa dança que fazemos nos mantém fortes e em forma.
Mei Mei piscou para Miyako. Espere, tem algo no rádio. Miyako a interrompeu. Miyako aumentou o volume para que pudessem ouvir melhor o noticiário. Todos estavam ouvindo, curiosos sobre o que chamou a atenção de Miyako. De acordo com relatos recentes, houve um ataque total a um armazém no porto de Yokosuka. Até agora, alguns trabalhadores que são conhecidos por terem laços com o grupo Nakanoka Yakuza foram presos e estão sendo interrogados. Câmeras de CFTV também capturaram grande parte da luta, embora em detalhes granulados. De acordo com as suposições atuais, acredita-se que o membro ocidental da Yakuza estava envolvido. As filmagens mostram um único homem equipado com armas de nível militar e explosivos atacando o armazém. Até agora, outros relatos da mídia estão se referindo a ele como Akuma no Ko, já que os membros da Yakuza presos relataram que ele provavelmente é adolescente. O Akuma no Ko é visto usando um lançador de foguetes em uma pegada reversa. Além disso, ele é visto usando explosivos e várias granadas para não apenas matar as pessoas no depósito, mas também destruir o conteúdo dentro dele. Foi descoberto que muitos dos equipamentos destruídos são armas de nível militar que foram contrabandeadas da China, como rifles e pistolas. A polícia confirmou que há uma escalada na atividade de gangues e que este evento prova que há uma guerra entre os grupos Yakuza em Tóquio. A polícia está instituindo um toque de recolher às 23 para todos os moradores de Tóquio. Os moradores são aconselhados a relatar qualquer atividade suspeita à polícia. Depois que o rádio mudou para uma música J-pop, que na verdade era uma das músicas de Bekomachi, Miyako abaixou o volume, de modo que mal dava para ouvir. Isso é loucura. Ai disse enquanto olhava para baixo. Mei Mei concordou. A Yakuza tem armas de nível militar. E eles estão lutando entre si agora. Ela perguntou incrédula. Isso é horrível, disse Ai. Mamãe, o que está acontecendo? Está piorando. Ruby perguntou. Está tudo bem, Ruby-chan. Ai disse a filha amorosamente. É só por um tempinho, até a polícia pegar os responsáveis. Ruby pareceu um pouco preocupada com isso, mas não questionou a mãe. Ela sabia que Ai estava sempre certa sobre essas coisas, então não queria questionar a própria mãe. O que você acha desse novo demônio? Mei Mei perguntou. Não sei. Ai respondeu. Quem quer que seja, parece perigoso. A polícia fez uma declaração dizendo que, de acordo com as imagens do circuito interno de TV, o ataque foi realizado inteiramente pelo Akuma no Ko, e até agora estima-se que haja cerca de 30 vítimas no armazém. 30 pessoas mortas por um homem. Miyako perguntou surpresa. Quem é capaz de fazer isso? Mei Mei perguntou. Esse cara é louco. Miyako concordou. Mas a polícia vai pegá-lo logo. Ai tentou olhar pelo lado positivo. Afinal, o Japão é um lugar seguro e bem protegido. Temos alguns dos melhores policiais, então ficaremos bem. Ai não queria pensar no potencial terrorista que estava correndo por Tóquio agora. Ela não gostava da ideia de pessoas assim, pessoas que machucam os outros para seu próprio ganho e benefício. Então, ela tinha plena fé que a polícia japonesa seria capaz de lidar com a situação antes que piorasse. Ainda assim, 30 pessoas que estavam armadas. Mei Mei disse para si mesma. Esse cara não pode ser humano. Talvez ele seja algum experimento desonesto. Miyako riu. Como um tipo de super soldado americano secreto. Como aquele filme que Aqua assistiu, aquele com o escudo. Mei Mei riu. Aqua ficou irritado com isso. Ele ainda não sabia por que essas mulheres não gostavam de filmes de faroeste. Especialmente filmes de super-heróis, se havia uma coisa que a América fazia bem em entretenimento, eram seus filmes. Não deveríamos nos preocupar com nada disso. Ai disse enquanto colocava os braços em volta dos dois filhos. Essas notícias são assustadoras e não são boas para crianças pequenas, então deveríamos desligar. Alguns de nós ainda ouvimos as notícias. Ai, disse Miyako. Não. Ai disse alegremente. Nada de coisas ruins quando eles estão por perto. Ela apontou para seus filhos para dar ênfase. Tudo bem. Miyako disse enquanto desligava o rádio. Starter Rain, sério? Mei Mei perguntou. É uma boa música, disse Miyako. Eu sei, mas eu realmente não quero ouvir minha voz agora. Mei Mei riu. Seria melhor se víssemos um vídeo, sua dança é muito melhor. Ai provocou. Ainda não combina com sua aparência, aparentemente. Se ser o ídolo exigisse talento, você estaria sem emprego, ai. Ela retrucou de forma similarmente brincalhona. Mamãe é a melhor. Ruby defendeu-se, mas teve que ser contida por Ai antes de tentar atacar Mei Mei. Acho que o fã número 1 da Ai-chan discorda de mim. Mei Mei riu. Não posso discutir com isso. Não, de jeito nenhum. Ai riu enquanto segurava Ruby, que se debatia.
Ei, Eren, como vai? Ai perguntou enquanto entrava na sala. Ai quase se deu um tapa com a pergunta idiota. Como ela achava que ele estava? Houve um acidente no trabalho e ela parecia machucada pelo acidente. Foi uma pergunta tão idiota de se fazer. Eren, espero que você esteja bem, disse Mei Mei. Isso soou muito melhor, pelo menos mostrou que ela se importa com a saúde dele. Ambas as meninas tinham seus disfarces na cabeça, especificamente um boné e óculos de sol grandes que ajudavam a esconder suas identidades. Ambas as meninas tiveram que usar uma identidade falsa para garantir que tanto a equipe quanto os outros pacientes não as reconhecessem. Ambas as garotas congelaram por um momento quando viram o homem que presumiram ser o chefe de Eren. Ele era claramente um ocidental, com uma barba bem cuidada e cabelo penteado para trás que tinha muitos fios grisalhos aparecendo. Ele usava um longo sobretudo e parecia intimidador para os dois jovens ídolos. Ei ai, meme. Eren cumprimentou. Ok, agora você está fazendo isso de propósito. Mei Mei resmungou. É Mei Mei. Eren deu de ombros, sem se importar muito com ela constantemente corrigindo-o. Ele nunca tentou realmente lembrar o nome dela, já que era muito confuso para ele. Vocês são ídolos, certo? Sergei perguntou. Ai gaguejou, sem saber o que dizer ao homem que sabia que eles eram ídolos. Como você sabe? Mei Mei perguntou. Vi vocês, meninas, quando deixei o garoto na praia. Não é difícil de montar. Ele deu de ombros. Eu sabia que deveríamos ter pegado Eren, Mei Mei sussurrou para si mesma. Não se preocupe, segredo seguro comigo. Sergei riu das reações deles. Na verdade, sou um grande fã, espero conseguir um autógrafo um dia. Claro. Mei Mei sorriu e fez um sinal de paz. Claro que adoraríamos. Ai fez a mesma pose. Ambas as garotas assumiram suas personas de ídolos perto do estranho, o que realmente irritou Eren, embora Sergei parecesse gostar. Onde estão seus filhos? Eren perguntou a Ai. Eles estão com Miyako-san na sala de espera. Crianças não são permitidas aqui, pois são muito novas, a menos que tenha permissão especial para visitar a família. Ai explicou. Espero que estejam bem, disse Eren. Então, Eren-san está bem? Mei Mei perguntou. Ele está bem. Sergei disse. Tivemos um acidente no armazém no norte de Tóquio. Um monte de caixas caiu da prateleira sobre ele. Não, Ai disse tristemente. Eu também tenho um vídeo, quer ver? Sergei estendeu o telefone. Não, estamos bem. Mei Mei acenou, não querendo ver Eren se machucar. Você tem certeza? É muito legal. Ele riu. Acho que elas são boas. Eren disse, concordando com a mentira. Então você emprega Eren? Mei Mei perguntou. Sergei disse. Você também é ucraniano? Seu sotaque inglês não me é familiar. Ela disse. Ucraniano? Sergei riu. Não, eu sou russo. Como você conhece Eren? Ela perguntou. Eu pensei que ucranianos e russos não gostassem um do outro. Não gostam um do outro? Sergei riu disso. 20 anos atrás, a Ucrânia era parte da Rússia, bem, mais ou menos. Ele declarou simplesmente. Depende de como você chama a antiga União Soviética. Além disso, muitos ucranianos ainda são leais ao antigo jeito russo. Então, como você conhece Eren exatamente? Mei Mei perguntou. Ele é veterano, como eu. Sergei disse. Lutei pela União Soviética nos anos 80, abri um negócio transportando suprimentos e antiguidades do continente pelo Japão e construí um negócio e tanto para mim. Conheci Eren há pouco tempo e lhe ofereci um emprego. Ele tinha acabado de sair do exército russo, então não tinha muitos lugares para ir. Sim, isso resume a história da minha vida. Eren deu de ombros, sem dar mais detalhes, pois sabia que isso poderia fazer com que suspeitassem de sua mentira se ele dissesse algo contraditório. Achei que você fosse da Ucrânia, disse Mei Mei. Fui recrutado pelos russos depois que eles tomaram a Crimeia. Eren mentiu. Ai parou por um momento quando Eren disse isso. Havia uma sensação de que Eren não estava sendo tão verdadeiro com eles. Ele não parecia ter mentido descaradamente, mas era estranho para ela. Até agora, ele sempre foi vago, mas agora parecia diferente. Ela não conseguia explicar, mas ele parecia diferente quando dizia isso. Bem, estou feliz que você esteja aqui agora. Ai sorriu para ele. O Japão é completamente pacífico de qualquer maneira e estou feliz que você tenha encontrado pessoas em quem pode confiar. Ela se referiu a Sergei. Ai escolheu ignorar esse sentimento, interpretando que era paranoia ou que estava pensando demais nas coisas. Afinal, que razão Eren tem para mentir? Mesmo que ele mentisse, era compreensível.
Falar sobre ser recrutado à força e obrigado a lutar uma guerra provavelmente não seria algo que alguém gostaria de falar em detalhes. Ela ouviu histórias sobre soldados americanos que mentiam sobre suas experiências ou se recusavam a falar sobre elas porque testemunharam coisas terríveis e trágicas. Ou pessoas inocentes sendo mortas ou quase morrendo. Ai não sabia nada sobre como era ser um soldado, então ela não questionou se Eren decidiu mentir sobre certas coisas. Afinal, ela sabia melhor do que ninguém que mentir pode ser um escudo para se proteger. Ela sabia que se Eren mentisse, não era para manipular ou machucar os outros, mas mais para se proteger. Eren deve estar bem para receber alta hoje. O hospital não acha necessário mantê-lo por mais tempo do que o estritamente necessário. Sergei disse. Podemos te levar para casa, Eren, se Sergei-san concordar. Ai disse. Sergei-san. Sergei sorriu. Isso parece fofo vindo de você, garota. Ele riu. Sergei estava realmente meio feliz em conhecer um ídolo. Eles são tão fofos e inocentes quanto se retratam. Claro, ele sabia que era tudo uma encenação e uma mentira, mas ele não faria de outra forma. Ele amava entretenimento ocidental e asiático. Ai e Mei, no entanto, ficaram um pouco desconfortáveis com o russo. Era tão estranho ter um homem que estava claramente na casa dos 50 ou 60 anos como os jovens ídolos japoneses. Especialmente com a forma como ele sorria, que gritava assustador e intimidador. De qualquer forma, eu deveria ir embora e deixar vocês ficarem sozinhos. Sergei riu enquanto passava por Ai Mei. Parece que o garoto tem carona para casa. Obrigado por nos avisar, Sergei-san. Ai curvou-se respeitosamente para o velho russo. Sergei acenou para se despedir enquanto saía da sala, com a intenção de voltar ao trabalho. Esse é o outro cara que sabe quem somos. Mei suspirou um pouco frustrada. Desculpe, disse Eren. Não é culpa sua. Ai o dispensou. Deveríamos ter sido mais cuidadosos, mas não deveríamos contar ao presidente. Ele vai ter um ataque. Ai disse. Concordo, o velho vai ter um ataque cardíaco. Mei concordou. Então, como você está, Eren? Ai perguntou novamente. Você está com dor? Surpreendentemente, não realmente. Eren disse. Eu pensei que sentiria mais dor pelo que aconteceu. Eles provavelmente têm algum tipo de anestesia na sua veia, mencionou Mei. Anestesia são medicamentos especiais que ajudam a reduzir a sensação de dor, que às vezes podem ter efeitos colaterais, como sonolência e confusão. Ai contou o que ouviu em um programa de TV. Pelo menos acho que foi assim que funcionou. Mei-san Eren olhou para ela, o que fez Ai olhar para eles em confusão. Ela disse algo estranho. O quê? Ela perguntou. Por que você explicou tudo isso? Ela perguntou. Porque eu imaginei que Eren não sabia. Ela deu de ombros. Você não sabia, certo? Ela se virou para Eren. Eren ficou quieto, não querendo que ela soubesse que, sim, ele não sabia o que era aquilo até que ela explicasse. Veja, ele faz aquela coisa de quando não sabe de algo, seus olhos se estreitam. Ela ressaltou. Uau, você já está aprendendo os hábitos sutis dele. Mei riu. Desculpe, Eren, eu não quis dizer nada. Ai se desculpou, esperando não tê-lo ofendido. Está tudo bem. Ele deu de ombros. Eu agradeço por você ter me contado. Ele disse. E, ela está começando a aprender muito sobre você, Eren. Mei deu um sorriso tímido. Talvez ela goste, quieta. Ai disse enquanto agarrava a boca de Mei. Está tudo bem? Eren perguntou. Claro, está tudo bem. Ela riu. Deveríamos levar você para casa agora. Mei sugeriu. Vou pedir uma cadeira de rodas para a enfermeira. Eu não preciso de uma. Eren disse enquanto começava a se levantar. Espere, você ainda tem uma intravenosa no braço. Ai disse enquanto corria até Eren e gentilmente o empurrava de volta para a cama. Posso simplesmente tirá-lo, disse ele. Não, precisamos de um profissional médico para fazer isso, disse Ai. É só uma agulha, disse Eren. Você pode se machucar ou se infectar. Ai disse com raiva. Deixe um médico ou uma enfermeira puxar para fora. Ela disse novamente. Não é nada que eu não consiga lidar, Ai. Ele a empurrou, tentando se levantar. Ai inalou enquanto fazia isso, ficando claramente bravo com Eren. O que há de errado com ele? Ele não vê que está sendo um tolo por simplesmente não cooperar e tentar agir como durão. Escute, Eren. Ela disse severamente. Você foi esmagado por um monte de caixas e está machucado. Então, vamos garantir que tudo seja feito da maneira correta. Então, você não vai a lugar nenhum até que um médico diga que você pode ir embora e até que um médico retire aquele soro. Não importa o quão durão ou másculo você pense que é, mas você vai se manter saudável, não importa o que aconteça.
Eren encarou a garota baixa, completamente chocado que ela apenas o repreendeu como uma criança. Não é como se isso o incomodasse. Eren já tinha passado por coisas muito piores. Entre ter seus membros repetidamente arrancados, cortados ou mordidos, até ter seu próprio olho arrancado, Eren sofreu muito mais do que esses pequenos arranhões e hematomas. No entanto, agora, ele estava sendo intimidado a permanecer em uma cama de hospital por alguém que ele poderia facilmente dominar. Mesmo que ele não tivesse os 2 braços, ele poderia dominá-la, muito facilmente. Mas, em vez disso, ele cedeu, deitou-se na cama e seguiu as instruções dela. Tudo bem. Eren disse derrotado. Bom. Ai sorriu. É importante se importar com sua saúde, então eu vou ajudar a cuidar de você. Ótimo. Ele disse irritado. No entanto, Eren se sentiu meio legal com o cuidado que ela demonstrou. Ele realmente não se lembrava de uma época em que alguém se importava tanto com ele. Claro, Mikasa sempre o protegeu, mas a maneira como ela cuidava dele era mais protegendo-o. A última vez que ele sentiu esse tipo de cuidado foi talvez sua mãe. Ai emitia esse cuidado maternal que era tão diferente da personalidade de seu ídolo. Não era forçado como aquela persona e vinha muito naturalmente para ela. Ele se perguntou se essa era a verdadeira ela. Uma enfermeira diferente de antes trouxe uma cadeira de rodas e ajudou Eren a entrar nela depois de remover seu quarto. Eren estava um pouco fraco por se recuperar, mas não se sentiu tão mal no geral. Ai ficou atrás da cadeira de rodas e começou a empurrá-lo para fora do quarto, com Mei Mei na frente para que ela pudesse abrir caminho para eles. Eren foi levado para a área de espera, onde Rubi e Miyako os aguardavam. Eren-san, que bom ver você. Disse Miyako. Obrigado, Yako. Eren disse. Yako. Ela perguntou. Você quer dizer Miyako? Mei Mei perguntou enquanto cruzava as mãos. Seus nomes não são tão fáceis para eu lembrar, sabia? Ele disse. O único que é fácil é Ai, porque é como um olho. Ele apontou para seu próprio olho. Mei Mei e Miyako olharam irritadas para ele, mas Ai riu disso. Ela imaginou que fazia sentido, já que ele provavelmente está mais acostumado com nomes russos e ucranianos do que japoneses. Além disso, é divertido irritar aquele ali. Ele apontou para Mei Mei. HMMPH. Mei Mei se afastou de Eren, irritada. Ai riu novamente, feliz que Eren conseguiu brincar um pouco, apesar do que aconteceu com ele. Fico feliz em ver que você está desenvolvendo senso de humor, disse Miyako. Então, vamos voltar para o meu apartamento? Eren perguntou. Mais ou menos, disse Ai. Mais ou menos? Perguntou Eren. Na verdade, vou deixar você ficar no meu apartamento por alguns dias até se recuperar completamente. Ela disse. Isso realmente não é necessário, disse Eren. Está tudo bem, eu insisto. Ai disse. Afinal, você me salvou antes, então é o mínimo que posso fazer. Além disso, depois da façanha que você fez no quarto do hospital, acho que você vai precisar de alguém por perto para cuidar da sua saúde. Ela olhou feio para ele. Tudo bem. Eren deu de ombros. Mei Mei ficou feliz que Eren parecia um pouco menos estoico do que antes. Ele parecia estar se abrindo um pouco, especialmente perto de Ai, que era a única tentando realmente criar oportunidades para eles passarem o tempo. Ei, Miyako-san, onde está Aqua? Ai perguntou. Ele disse que precisava usar o banheiro, disse Miyako. Sim, mas espere, isso foi há 20 minutos, Rubi pensou consigo mesma. Isso é verdade, disse Miyako. Vou dar uma olhada nele, disse Ai. Ai, esse é o banheiro masculino. Miyako tentou dissuadi-la. Ai a ignorou e foi ao banheiro de qualquer maneira. Com muito pouco cuidado ou consideração pela privacidade, ela entrou para encontrar seu filho e se certificar de que ele estava bem. O grupo esperou do lado de fora da entrada do banheiro enquanto ela entrava e, felizmente, não havia homens usando enquanto ela estava lá. No entanto, o vazio não era uma coisa boa. Onde está meu filho? Ai gritou enquanto corria para fora do banheiro. 20 minutos atrás a Aqua saiu furtivamente pela porta principal do hospital, mentindo para Miyako que precisava usar o banheiro. Com sorte, isso lhe daria tempo suficiente para ir longe o suficiente para que demorasse um tempo para encontrá-lo. Ele sabia que a ficaria chateada, mas não podia desperdiçar essa oportunidade. O lugar onde ela trabalhava ficava a 30 minutos de caminhada do hospital, o que significava que ele conseguiria alcançá-la facilmente dali. Se ele se afastasse o suficiente, Ai levaria um tempinho para encontrá-lo, então quando terminasse, ele poderia ligar para Miyako do telefone de Ai, que ele tirou da bolsa dela. Ele se sentiu mal por fugir, mas precisava de mais informações sobre quem Eren é, e aquele estranho diário dele fez a Aqua questionar muitas coisas sobre ele.
Então, ele resolveu fugir por pelo menos 1 ou 2 horas, obter suas respostas e levar a bronca e a repreensão de Ai quando ele retornasse. Essa era uma chance perfeita demais para ignorar. Agora tudo o que ele tinha que fazer era chegar ao local, o que, desde que mantivesse um ritmo relativamente rápido, ele chegaria lá a tempo. Seu corpo pequeno tornaria a viagem difícil, mas ele sabia que chegaria lá antes que Ai percebesse que ele tinha ido embora. Com sorte, ela também passaria algum tempo com Eren, então ela demoraria mais. Aqua também estava feliz que Miyako ainda não era melhor em cuidar de crianças. Ela melhorou, muito melhor, mas ficou tão complacente com quão bem comportadas Aqua e Ruby eram, que não viu problemas em deixar uma criança de 4 anos usar o banheiro sozinha. Isso lhe deu a chance perfeita de escapar sem ser notada. Na verdade, ele não estava preocupado com Ai. Ela seria fácil de lidar. Era ela que realmente o assustava, e ele temia ter que vê-la novamente. Fim da parte 19.